O capítulo é um pouquinho longo, mas eu vou ler rapidinho, tá? Gênesis 37. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos o repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levado as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacenta os teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costuma apacentar os rebanhos? Então o homem informou-lhe: eles levantaram o acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rubem, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rubem: não derramareis sangue humano, lançai-o neste poço aqui no deserto, mas não o ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram para comer. Entretanto, ao erguer os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores medianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. Podeis assentar. Uma igreja com propósito. Amém. O Aurélio diz que propósito significa intenção de fazer algo, finalidade, aquilo que se busca alcançar. Mas eu acho que a palavra que encaixa é desígnio, projeto, que Deus tem nas nossas vidas. Diga: uma vida com propósito.
Uma igreja com propósito. Amém? Então, eu li esse texto para vocês entenderem, porque eu não tenho muito tempo para falar muito sobre o texto. Ele passou por muitas coisas, né? José passou por muitas coisas, enfrentou muitas dificuldades, a inveja dos seus irmãos, a ira dos seus irmãos, até ser vendido como escravo ao Egito. Quando Rubem levantou, né, e disse aos irmãos que não o matassem, aquilo ali foi uma providência divina, porque na verdade Deus tinha um plano na vida dele. Diga comigo, Deus tem um plano na minha vida. Então, a igreja, ela tem um propósito, e a igreja sou eu e você. E Deus tinha um propósito na vida de José. E quando Deus tem um propósito na vida da gente, não significa que não vamos encontrar as diversidades. Vamos sim. Por quê? Porque Deus tem seu projeto escrito, pronto. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. O projeto está pronto, a história já está escrita. Mas Ele não vai te enviar de qualquer maneira. Ele sabia que José era temente a Ele, que José era um bom menino, obedecia o seu pai. Mas o Senhor precisava de forjar o caráter dele, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de José. E engraçado que Deus, Ele teve o sonho, mas não entendeu o que aquele sonho significava. Quando começou essa igreja também, eu lembro que numa vigília de oração, estava a irmã Luzia falando aqui, né, que só tinha as mulheres mais velhas. Eu gostava de ficar no meio das senhoras, porque eu aprendia muito. Então tinha reunião de oração, eu estava no meio das senhoras orando. Elas iam para um lugar, eu estava orando. E foi uma vigília. Eu já tinha sido batizada no Espírito Santo. E eu não conhecia a profecia, eu não sabia como isso funcionava. E Deus falou na minha boca que esse povo seria muito grande, que essa igreja ia crescer muito. E era só um grupinho de mulheres. Deus revela seus propósitos. E no primeiro momento nós não entendemos o significado das coisas que ouvimos, vemos, sonhamos e ouvimos os profetas falarem. Amém? Então provavelmente José não entendeu. Mas os irmãos dele pensaram assim: quem ele pensa que ele é? Será que ele vai... Ele mora na mesma casa? Será que ele pensa que ele é melhor do que nós? Fomos criados pelo mesmo pai? Mas o que ele pensa? Porque também a raiva que os irmãos dele nutriam por ele é porque o pai tratava ele com mais carinho, dava mais atenção, porque era o filho da sua velhice. Amém? Nem sempre no primeiro momento nós entendemos quais são os planos de Deus nas nossas vidas. E eu não entendia o que Deus tinha nas nossas vidas. Amém? Então, hoje eu entendo e creio, né, que quando José, depois que passou por tudo aquilo e chegou a ser governador do Egito, ele deve ter olhado para trás e entendido quantos desafios eu encarei para chegar onde eu cheguei, como eu sofri para chegar onde eu cheguei. Mas Deus nunca deixa de cumprir os seus propósitos, não importa quais forem. Se for a cadeira mais alta que Ele quer escolher para você se sentar, Ele vai te colocar lá. Sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor e Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Deus tem um propósito nessa igreja presbiteriana pentecostal. Por que Deus não permitiu que essa igreja fechasse? Porque Ele tinha um propósito. Eu não ia saber que eu estava inserida nesse plano. Eu não sabia. Quando eu procurei o meu pastor, o pastor Valdemir, contei os sonhos, né? Que eu sonhava que era dona de fazendas, plantação de cana. O pastor Adriano estava do outro lado da terra, cortando a cana, e eu cortando de um lado. Que eu colhia melancia, já contei isso aqui. A parreira de uva. Na cerca eu colhia uva, cada cachos enorme. E o pastor me disse: você vai ser mulher de um pastor, você vai casar com um pastor. Você vai conhecer um rapaz, e esse rapaz tem um chamado, ele vai ser um pastor. Você vai casar com ele, mas você não vai ser uma mulher de pastor comum. Eu disse assim: como assim? Diga comigo, Deus tem seus planos, Ele tem seus propósitos. Eu podia imaginar? Não.
José poderia imaginar que ele seria governador do Egito? Não. Deus nos prepara para cumprir o seu propósito. Ele nos prepara, assim como ele fez com ele, com José. Foram muitos desafios para chegarmos aqui, foi. Quando as irmãs reuniram, orando, para que Deus enviasse um pastor, um dia na minha casa eu estava orando. O pastor trabalhava na Manesma. Pastor Adriano lembra disso. A nossa igreja ainda não tinha usos e costumes, não. Deus que me deu o livramento. Aí eu tive uma visão. Deus me disse assim: você vai para a igreja presbiteriana pentecostal. E me mostrou a igreja. Era um templo grande. Ela estava pintada assim de uma cor, uma tinta bege. Me mostrou os bancos lá de Campos, tem esses bancos até hoje. Mostrou o altar. Me mostrou as salas lá em cima e me disse: essa igreja tem um berçário. É para essa igreja que eu vou te levar. Diga comigo: Deus tem seus planos. Ele tem seus propósitos. E quando Deus escreveu esse propósito para esta igreja presbiteriana pentecostal, você estava inserido nele. Amém? Então, o pastor Venâncio foi nos visitar, eu lembro disso. E chegou lá e falou que ele estava aqui em Belo Horizonte e que ele ia ficar com a igreja, pastoreando a igreja. E eu fiquei um pouco resistente, que eu falei assim: mas eu vou para a igreja presbiteriana pentecostal. Aí esse aqui, bonitão, me disse: não tem essa igreja aqui? Não existe, Janete, igreja presbiteriana pentecostal em Belo Horizonte? Eu falei: tem, o Senhor falou que eu vou, então tem. Aí pastor Venâncio conversou, aí ele falou comigo: eu volto para a minha igreja, nós vamos voltar para a Batista da Floresta. E eu orei e falei: Senhor, não quero ir, eu quero ir para a igreja presbiteriana pentecostal, o Senhor me mostrou. Fiquei calada, né, que a mulher tem que ser submissa. Aí ele concordou em ficar congregando o pastor Venâncio. E eu também fui. E o pastor Venâncio era um homem muito sábio, muito espiritual, discernia sonhos, um homem de Deus, que quando você dizia Deus falou, ele abaixava a cabeça. Um homem muito sábio. E eu comecei a frequentar a igreja. Isso eu já estava casada e tudo, pastor Adriano, meu irmão, pastor Fernando. Então, a gente enfrenta muitos desafios para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, para que Deus cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós encontramos obstáculos, ou seja, conosco mesmo. Como assim, pastora? A gente precisa renunciar à nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. Nós passamos por momentos difíceis. Imagine José, tinha todo o carinho do seu pai, amor da sua família, e de repente é vendido como escravo. Ficou longe da família, sofreu, ficou preso, acusado de um crime que ele não cometeu, completamente abandonado. E interessante, ele não murmurou contra Deus. Diga comigo: Deus tem seus planos. Ele tem seus propósitos. E ele não murmurou contra Deus. Então, a igreja enfrenta muitos desafios. Foram os muitos desafios que nós enfrentamos. Mas Deus, através dos sonhos que Ele foi dando e falando à sua igreja, Ele foi cumprindo o seu propósito. A gente vê, eu te convido a ler a história de José. Você vai ver que Deus o abençoou de tal maneira que o elevou acima dos seus irmãos. Assim como ele sonhou, se cumpriu. Sabe por quê? As pessoas costumam olhar para a gente e não dá nada para você. Mas Deus não. Ele olha para o seu coração, para o seu interior e diz: eu te formei, eu te escolhi, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito. E você vai cumprir direitinho o chamado que eu te fiz. Você vai me atender. Amém? Porque Deus não é como o homem vê o exterior, mas Deus o interior. E foi assim também conosco. Quando o pastor, antes do pastor William ser consagrado pastor, numa noite, eu tive um sonho, que Deus me disse assim, ele trabalhava à noite na Manesma, o Senhor me disse assim:
suba ao monte. Eu estava no pé de uma montanha linda. Vá lá em cima que eu vou falar contigo. Eu subi no sonho, subi no monte. Quando cheguei lá em cima, apareceu uma barra de ouro na minha mão. E ele disse: desça, pegue aquela panela que você nunca usou. Casadinho assim de novo, tem umas panelinhas desse tamanho, né, gente? Hoje lá em casa é uns panelão desse tamanho. E eu tinha um xodó com a panela, porque foi a avó dele que tinha me dado. E derreta essa barra de ouro naquela panela e derrame sobre a cabeça dele. No sonho, eu desci do monte, cheguei em casa e falei: nossa, eu tenho que derreter essa barra de ouro na panela e derramar sobre a cabeça dele. Quando eu acordei, eu abri a Bíblia em Samuel, quando Deus chama Samuel e o manda ungir Davi, rei de Israel. Eu fui e procurei o pastor Venâncio e disse: pastor, Deus me deu esse sonho. Aí ele segurou a Bíblia e disse assim: é o chamado do presbítero William. Diga comigo: Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Ninguém frustra, sabia disso? Eles se cumprem. E você acha que é só aqui que nós vamos ficar? Não, porque ao longo do tempo Deus está falando e revelando e dando sonhos e dando visões e levantando seus profetas. E nós como igreja, nós estamos entendendo ainda o que mais Deus quer. Ele quer nos levar a lugares altos. Ele quer colocar a sua igreja lá fora. Ele quer que a sua igreja pregue o evangelho. Ele quer que a sua igreja se multiplique. Ele quer que a sua igreja saia para fora, pregue o evangelho em qualquer lugar, nas faculdades, local de trabalho, no meio da família, no bairro, na cidade, não importa. Esse é o plano de Deus, que todos se salvem. Esse é o propósito que Deus tem nesta igreja. E o Senhor foi tão maravilhoso que nos deu um pastor. Quando a gente se sentiu abandonado, irmã Leda, irmã Luzia sabe muito bem disso. Eu lembro que eu estava no quarto da pastora Adriane e ela pegou o violão. Eu nunca esqueci dessa música, acho que ela nem canta mais. Ela dizia que tocava o violão em 3 notas. Tanta música em 3 notas, não é? E eu lembro que a música que ela cantou foi essa. Não sei se ela vai lembrar. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ela cantou essa música no quarto dela. Então, Deus teve um propósito na minha vida em me salvar. Eu conheci a irmã Fia no BH Shopping, ela pregou o evangelho para mim. Tudo foi propósito de Deus. Me trouxe para a igreja, porque Deus tinha um propósito muito maior e eu não imaginava o que era. É você que está aqui dentro hoje. É resultado da vontade de Deus, do propósito de Deus para esta igreja. Amém? Diga comigo: Deus tem seus planos, Ele tem seus propósitos. Então, Deus com certeza, esse plano de construir esse novo templo, porque José, quem foi que atingiu, né? Quem foi que foi a lugar tão alto no Egito, além de José? Em outra nação, que não era dele. Isso significa, Deus é Deus do impossível. E quando Ele escreve sua história, quando Ele tem seu propósito, ninguém impede, se cumpre. Simplesmente se cumpre. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas hoje? O pastor William é um sonhador. Essa igreja sonha demais. Como é que vai construir um templo de milhões? Esse povo é doido. Onde é que está esse dinheiro? Sabe por quê, irmãos? Os sonhos de Deus são altos. Deus sonha alto. Diga comigo: Deus sonha alto. Mais uma vez, Ele sonha alto, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Eu já entendi a mensagem dele. Por isso que eu creio. Porque ele disse um dia no nosso meio que essa igreja seria muito grande. Quando nós chegamos aqui nesse templo, eu pensei assim: acabou. Não, acabou não. O Senhor disse: levanta. Acabou nada. A jornada é longa. Amém. Então eu não vou falar muito, né? Porque eu já estou atrasada. Só para concluir, eu quero dizer a vocês:
Em tudo, nas nossas vidas há um propósito. A igreja presbiteriana pentecostal é um propósito de Deus. Nós já cruzamos o oceano, nós estamos em Madrid. Nossa igreja lá tem 70 pessoas já. Em Gênesis 50:20 diz: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, na versão King James, que eu gosto muito, diz assim: de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Esse era o propósito de Deus na vida de quem? De José. E esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus transformou o mal, todo o mal que ele sofreu, em bem. Na verdade, ele não abençoou somente José, não, mas uma numerosa multidão. Esse é o plano de Deus nas nossas vidas, nesta igreja. E é interessante, né? Nós precisamos escrever um livro e contar essa história, cantar e contar os feitos e as obras do Senhor no nosso meio. Amém, igreja? Não vou demorar muito, fique de pé, vamos orar. Eu tinha mais coisas para falar, mas vamos, né, encerrar por aqui mesmo. É uma bênção do Senhor, né? Ver nossa igreja no Regina crescendo. Começou pequenininho. Nós vamos fazer uma visita na casa do Rubens, né? Pastor Rubens. O pai dele não estava bem. E o pastor William orou por ele. E eu tive uma visão que saía da casa dele 5 caixões. Eu pensei que alguém ia morrer. O pastor disse: não, já vão morrer para o mundo. Deus vai salvar essa família. E salvou a família toda. E ali nasceu aquela igreja, a nossa igreja no Regina. Depois, com mais tempo, eu entro em detalhes, né, sobre isso. Graças a Deus, porque Deus tinha um plano, Ele tinha um propósito. E seus planos, confia nele, são os melhores nas nossas vidas. Levanta sua mão assim, Lucas. Você, as duas. Eu sei que você tem seus planos, você tem seus propósitos, seus objetivos, mas Deus tem um plano na sua vida. Ele vai levantar você dentro da sua família de uma maneira que você nunca imaginou. Não subiu ao seu coração, você não sabe o que é. Mas a partir de hoje, você vai começar a ter uma intimidade com Deus, sonhar, abrir a Bíblia e ouvir Ele falar. Porque Ele te separou por uma tarefa específica. E Ele vai te revelar nessa caminhada, Ele vai te guardar. Você vai ver a obra que Ele vai fazer na sua vida. Você está no meio aqui da igreja, pelo Espírito eu te digo, seu rosto está diferente. O Senhor te separou no ventre da sua mãe. Ele tem uma obra na sua vida. Você vai ver, não vai demorar não. Em poucos dias você vai começar a sonhar. Amém? Feche seus olhos. Aleluias. Deus, eu te dou graças, eu te louvo pelo dia que o Senhor nos salvou, Senhor. Pelo dia, Senhor Deus, que o Senhor entrou no nosso coração. Eu te glorifico e te louvo, Senhor Deus, pela vida do pastor Disseu, ó Pai. Eu te louvo pela vida do pastor Valdemir, Senhor. Eu te exalto pela vida, Senhor Deus, do pastor Venâncio, que está contigo na glória hoje, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, os teus planos são grandes para este ministério, para esta igreja. O Senhor, ó Deus, vai nos levar a outras nações. Nos subiu ao nosso coração, ó Pai. Nós nos perguntamos como, de que forma, de que jeito. Deus pode, Ele pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a nossa bandeira, Senhor, esse é o nosso lema. Nós cremos no Senhor e cremos que somos levados pelo teu Espírito Santo, e o Senhor vai levar essa igreja, Senhor Deus, a restaurar famílias, a resgatar vidas. O Senhor vai levantar pastores cheios do Espírito Santo, obreiros, ó Deus, dependentes do Senhor, discípulos, ó Pai, carregados do óleo da unção. O Senhor
vai derramar poder sobre este ministério, sobre o ministério da Igreja Presbiteriana Pentecostal, porque afinal o Senhor é o bispo deste ministério. Deus, essa unção está sobre esta igreja, essa unção está sobre a nossa igreja do Regina, essa unção está, Senhor, sobre a nossa igreja de Madrid, sobre as nossas igrejas no Rio e no Espírito Santo, porque assim o Senhor determinou. Seja exaltado e bendito o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Passa a palavra para o nosso pastor. Aleluia! Aleluia! Nós vamos cantar essa música, Nasceu José. Olha, José teve um sonho e os irmãos achou que ele queria humilhá-los. E ninguém dava nada para José por ser ele o caçulinha do papai. Os outros tinham muito mais experiência de vida. O que? Esse garoto vai governar sobre nós? E José guardou no coração o sonho que ele teve de ser um governador. Aí pegaram José, jogaram num poço, e lá no fundo do poço, antes de ser vendido como escravo, ele pensava consigo: não é este o sonho que Deus me deu. Tiraram José. Opa, eu vou sair do poço e Deus vai cumprir o sonho. Ele imaginava sair do poço, mas de repente ele é vendido como escravo. Quando ele esperava uma ajuda, novamente ele sentiu seus sonhos sendo frustrados, e aí ele é levado como escravo. E quando ele estava na praça de vendas de escravos, alguém o comprou e ele pôde sentir um pouquinho de gosto de liberdade, mas continuava sendo escravo. E ele pensava: não é este o sonho que Deus me deu. De repente, da casa de um dos governadores, ele foi parar na masmorra, e lá dentro ele falava: Senhor, como escravo, prestes a morrer, ele disse: não é este o sonho que Deus me deu. De lá Deus tirou ele da masmorra e o colocou como segundo, o maior no reino do Egito, da potência egípcia da terra. Só ficou abaixo de Faraó. E José, um dia, havia uma grande fome, e a família de José foi ter com ele. E estava ali Jacó, estavam os seus irmãos. Diante dele se cumpriu. O sol e as estrelas estavam prostrados diante dele. Então ele olhou e falou: este sim é o sonho que Deus nos deu. Não é isso, amor? Os nossos sonhos, eles não podem ir muito longe, mas o sonho que Deus nos der, ele é para sempre. Ele perpetua, ele ecoa na eternidade. Nós vamos cantar essa música, Nasceu José, e depois eu vou passar a palavra para as irmãs. Não sei como é que está a programação. Está com a Monca? Moniquinha? Amém? Vamos cantar? Ô Silas, dá um grau aqui, Maziero. Conserta a minha voz aqui. Nasceu José, o Senhor retirou o vexame. Nasceu José, a vergonha também removeu. O Senhor me honrou com o fruto, e fecundo agora eu serei. Nasceu José, não me acolheu.
Jesus me honrou com fruto, e agora serei, nasceu José. Meu nome é colheita, dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de conquista, dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção para crescer, dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de alegria, dá-me ainda outro fruto, Senhor. E prosperarei, multiplicarei, teus sonhos em mim. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de conquista, dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção para crescer, dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de alegria, dá-me ainda outro fruto, Senhor. E prosperarei, multiplicarei teus sonhos em mim. Meu nome é colheita, meu nome é colheita, meu nome é colheita, colheita. Este é o meu nome, Senhor. Meu nome é colheita, meu nome é colheita, meu nome é colheita, colheita. Esse é o meu nome, Senhor. Meu nome é colheita, meu nome é colheita, meu nome é colheita, colheita. Este é o meu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Palavra já com a Mônica. Você pode ficar aqui, a gente vai cantar parabéns. Queria convidar agora, para a gente poder encerrar, o pastor Fernando, a pastora Adriane, a pastora Janete. O pastor William já está aqui. Porque todo aniversariante, o que ele tem no dia do aniversário dele? O que você fala para quem está fazendo aniversário? Então hoje nós vamos cantar parabéns para a nossa igreja, para você também que é a Igreja Presbiteriana Pentecostal, porque você faz parte deste aniversário, amém? Eu queria que o Pablo, isso aí, deixa Deus te usar. Então lá no 3, 1, 2, parabéns pra você, querida, o Jesus ao teu lado, eternidade. O parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao teu lado, eternidade. Vamos falar todo mundo junto. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Pentecostal. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Pentecostal. Glória a Deus.
Só lembrar, irmãos, que o pastor Venâncio, quando ele veio para poder formar a igreja, né, para reunir, ligar no ministério, ele tinha um desejo que o aniversário da igreja fosse no dia do seu aniversário, né? Então nós estamos aí, ele não está mais entre nós, mas nós louvamos a Deus pela vida dele, né? Uns planta, foi o caso dele, ele plantou, né? Uns cuida, como Deus nos levantou para cuidar, e Deus é que dá o crescimento. Amém? Quero passar a palavra para o pastor Osmano, quero agradecer o pastor Fernando, pastor Adriane, os nossos irmãos lá da Regina, Vanessa, Cristiane, Erinaldo, o Jean, a Fátima, o Divino, quem mais está aqui? Só essa turma, né? Só a nata, né? Que é isso, hein? Cadê a Alice? Ah, é? Tá grávida a Alice, meu Deus. Amém? Pastor Osmano. Irmãos, a questão do velório vai falar no Somos Um, né? O pastor Osmano até vai falar, né? Então tá bom. Queridos, o velório, né, dos nossos irmãos vai ser amanhã, entre 6 da manhã e meio-dia, lá no Tirol, o endereço Rua Maria da Silva Gomes, número 109. Nós vamos colocar nos grupos da igreja, inclusive no Facebook da igreja também. E o sepultamento vai ser às 13 horas no Cemitério da Paz. 13 horas no Cemitério da Paz. Importante, né? Quem puder estará dando uma força para a família, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser, irmãos? Amém. Querido, nós estamos caminhando para o término da nossa celebração. Quero também deixar os nossos sinceros agradecimentos à equipe, né, de eventos da igreja. Parabéns, Glaucio, parabéns a toda a equipe que estiveram trabalhando aí para termos essa festa maravilhosa. Amém. Agradecemos a presença dos visitantes, que Deus continue os abençoando, em nome de Jesus. Quero fazer uma colocação em 30 segundos. Pastor Willy, pastora Janete, pastor Fernando, pastora, os irmãos do Regina, eu represento aqui aqueles que são ou que foram na vida de Abraão, como o Damasceno Eliezer. Mesmo que não nascemos sob esta promessa, hoje fazemos parte desta promessa. Mesmo que nascemos em outras denominações e Deus nos enviou para estar aqui, hoje, graças a Deus, estamos sob esta promessa. Você faz parte dessa promessa. Então, da mesma forma que o Damasceno gozou da bênção do Senhor sobre a vida de Abraão, também nos é dada essa graça sobre a vida dos nossos pastores. Amém? Fique de pé, por favor, coloque a mão na altura do seu coração, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esta palavra. Deus, hoje nós estamos aniversariando, começamos, como vimos, numa garagem, hoje somos uma pequena multidão em crescimento. Vamos nos tornar multidão conforme a tua vontade, segundo o teu querer. Acha-nos, ó Deus, como o Senhor achou José, indo ao caminho. Acha-nos, ó Deus, com a mesma declaração de José: eis-me aqui. Assim seja sobre as nossas vidas. Quero declarar sobre a vida do teu povo, que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até a vinda do Senhor. Tenha você um restante de domingo abençoado e uma semana de vitória, em nome de Jesus.